Se você assina o Kindle Unlimited, prepara porque a partir de hoje eu vou te indicar muitos livros que você encontra de graça por lá. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e esse é meio que um novo quadro aqui no canal, onde eu vou te indicar livros que você consegue acessá-los de graça. Não tão de graça assim, porque a gente tem que pagar uma mensalidade pelo Kindle Unlimited e nada é de graça nessa vida, e quando a gente pensa sobre isso dá aquela vontadezinha de chorar, certamente. Porém, a gente tem acesso a vários livros quando a gente assina o Kindle Unlimited, e são tantos livros que a gente fica até com dúvida de por onde começar. E é por isso que eu resolvi fazer esse quadro, onde eu leio o livro e te indico. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já dá o seu joinha aí pra ajudar bastante. E vamos ao primeiro livro que eu vou te indicar nessa lista aí, que provavelmente vai ser enorme. E o nosso livro de estreia vai ser Crisálida. Na verdade, eu vou deixar a capa dele aqui maior pra você visualizar melhor. E também o link pra comprar, seja pelo Kindle Unlimited ou então o e-book apenas, vai estar aqui no box de informações também. E logo de cara eu preciso te dizer que eu fui surpreendida por essa história. Eu fiquei assim de cara quando eu cheguei ao final. E quando a gente olha a princípio a sinopse, parece que é apenas uma história de suspense. Parece que é apenas um suspense, mas é muito mais que isso. E a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Mas você precisa saber sobre o que é a história, né? A gente tem uma menina que está desaparecida, que é a Amélia. E as pessoas acham que ela simplesmente viajou, deixou a sua vida assim antiga pra trás, queria superar as coisas. E a polícia se vê obrigada a fechar o caso, que era a busca de Amélia. Porém, a Amélia acaba sendo encontrada morta e a polícia é obrigada a reabrir o caso para saber quem matou a Amélia. E como eu disse, a princípio parece ser algo que é apenas um suspense, mas é muito interessante como essa história é construída. Ao longo da história, nós temos diversos capítulos que vão intercalando entre a investigação que está acontecendo no presente e a vida da Amélia. Então a gente vai descobrindo, através de migalhas que a autora vai deixando, o que você precisa saber sobre aquilo que a polícia está investigando, ou sobre aquilo que determinado personagem está falando sobre a Amélia, e a gente vai descobrir coisas sobre ela, o que ela estava sentindo. E é exatamente isso que me fez amar essa história, porque a gente acaba percebendo que não é apenas um suspense, é uma história que vai muito mais a fundo. A gente tem dramas que são pessoais, que são familiares, e principalmente várias críticas à sociedade que a gente vive também. E isso foi muito interessante ver nessa história. Eu li muito rápido justamente porque ao longo dos capítulos, no final do capítulo, na verdade, a gente tem um cliffhanger. Mas não é um cliffhanger de suspense, sabe? Aquele elemento que faz com que você, meu Deus, eu preciso saber o que tá no próximo capítulo. Mas é um elemento que faz você refletir sobre tudo aquilo que tá acontecendo e você quer resolver junto com a Amélia, você quer dar a mão pra Amélia em vários momentos, só que ela já tem um destino certo que a gente sabe que ela tá morta. Então isso foi o mais interessante ao longo da leitura. O outro ponto muito alto pra mim é onde a história se passa. Às vezes a gente vê vários livros nacionais, de autores nacionais, que se passam em outros países, mas ele se passa em Curitiba, e eu fiquei bem curiosa pra conhecer Curitiba, porque é através da ótica dos personagens que a gente tem, da delegada, do Júlio que apoia a delegada, da Amélia, que a gente vai construindo a história e vai construindo também esse ambiente que eles estão. Por exemplo, existem momentos que a Ana, que é a delegada, ela vai pra casa e ela vai descrevendo exatamente o que tá acontecendo, por qual rua ela tá passando, e eu acho que quem mora em Curitiba vai se sentir ainda mais sei lá, encantado talvez pela descrição que a gente tem desse ambiente, dos bairros, das ruas, enfim, porque a pessoa vai identificar o que está acontecendo, onde está acontecendo, qual é o bairro, qual é a rua, e isso eu gostei muito, mesmo não morando em Curitiba. E é muito interessante porque a gente acaba percebendo como as pessoas se comportam, qual é o tipo de trânsito, como é que é o dia a dia de Curitiba, porque a autora acaba inserindo isso para os personagens nos contarem, porque a gente sabe que as coisas fecham cedo, o comércio não funciona no final de semana. Então isso é muito interessante da gente perceber através do olhar da ótica dos personagens. Como eu disse no início do vídeo, esse é o tipo de livro que me surpreendeu pelos elementos que a gente tem. Não é apenas suspense, não é apenas um drama, mas traz à tona muitos elementos, muitos assuntos que a gente precisa conversar. Por exemplo, questões pessoais, daquele vazio que às vezes a gente sente e não sabe o que é aquele vazio, e às vezes a gente apenas se conforma com aquilo que a gente sente, ou então dramas das famílias que existem, porque a gente só vê uma imagem que as pessoas constroem, a gente não sabe
nada sobre as outras pessoas, mas principalmente pra mim o que eu mais gostei foi a crítica social que existe com a relação de poder entre as pessoas, sabe? Quem tem poder manda, quem tem dinheiro manda e quem não tem apenas obedece. Então isso foi muito interessante de ver, é meio que uma denúncia, digamos assim, principalmente pra corrupção que a gente tem. Enfim, eu não vou falar muito porque senão eu vou dar spoiler, mas foi algo que eu gostei bastante. Então assim, resumindo, é um livro que vale muito a pena você ler agora, vale muito a pena você baixar aí no seu Kindle, comprar pela Amazon, e vale muito a pena você conhecer a história e como essa história é estruturada, como ela te mostra questões que você não imaginava, questões que você achava que era apenas um suspense, mas te traz outra coisa pra pensar, outra coisa pra refletir. Eu acho que é isso que eu preciso falar sobre esse livro. Eu li super rápido e foi um livro que com certeza vai me marcar até o final do ano, e eu sempre vou pensar sobre essa história, principalmente sobre tudo que a Amélia representa, sabe? Então foi um livro muito incrível pra mim. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você tem alguma indicação de livros do Kindle Unlimited pra todo mundo conhecer também, pra gente continuar conversando, e me conta também qual é o livro do Kindle Unlimited que você me indicaria pra ler hoje, porque eu quero saber, ok? Se você gostou desse formato novo de vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal se você gosta de falar sobre livros, trocar uma ideia sobre livros pra gente continuar batendo esse papo. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!